Boa noite, né? Já Agora boa noite, boa né? noite, boa noite. Não dá mais para ser boa noitinha ou boa tardezinha. Boa noite, Dalcira, boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Vale. Falando sobre Fenarroz, que o tempo, conforme a gente já disse aí, não colaborou conosco. Foram praticamente um dia e meio de feira que a gente teve. E com relação ao meu discurso, que eu fui muito direto e reto, como normalmente eu sou, e agindo sempre como o nosso presidente fala, dentro das 4 linhas, né? Eu falei aquilo que deveria ser falado, onde não houve colaboração, não houve empenho, não houve apoio de determinados empresários e líderes críticos que se dizem liderança. Mas quando nós convidamos eles, não quiseram, né? Então nós temos que fazer a feira. Estamos ali para fazer a feira. E, apesar de tudo, a gente ainda não terminou o balanço, né, final. Mas tivemos uma feira, sim, apesar dela ter sido um dia e meio só, a feira teve um saldo bom. Por quê? Vocês viram que no sábado e no domingo encheu aquilo lá, praticamente. Cerca aí, calculo, cerca de, não sei bem dizer, em torno de 8 a 10 mil pessoas, talvez. Ainda não fiz. Dias. Em dois dias. Imagina se no feriado tivesse feito sol. Teríamos um público maravilhoso, que a gente sabe que nos primeiros dias ali é calma, é terça-feira, é quarta-feira, né? Então a gente vai fazer uma reunião com a comissão executiva, mais a comissão de honra, né, na qual o prefeito é o presidente, né? Para a gente fazer uma avaliação geral ou talvez uma reavaliação de tudo. Poderá haver uma readequação da feira? Olha, porque esse ano nós tivemos assim, por exemplo, já tivemos uma novidade, o parque voltou, tivemos alguns shows, né? Tivemos shows para gurizada, tivemos para criançada, tivemos para né? Enfim, a feira também teve uma programação paralela para agradar aí a população de Cachoeira. Olha, enquanto eu for presidente, é um troço que eu consegui convencer os demais membros da comissão de que nós temos que fazer, não digo uma festa popular, fazemos uma festa para o expositor, né? Mas também termos um apelo para o povo cachoeirense ver. Inclusive, tu viu que a gente teve que baixar o preço dos ingressos, aonde ele voltou ao que era há 7, 8 anos. R$8 atrás, era isso, né? Era 5,10. Sim. Né? Voltamos a isso aí. Por quê? Imagina, chovendo. E aí o pessoal querendo ir, e aí, aí vamos fazer o seguinte, faz isso e pronto, determinamos isso, vai ficar isso aí. Agora para a próxima feira a gente vai reavaliar tudo aí. Bom, eu ia dizer que Cachoeira, e isso me remete a algumas feiras que eu vi serem criadas lá no Vale Taquari, na festa do suíno lá em Estrela, né, o porco no rolete Encantado, ou vice-versa, enfim, em outras feiras que começaram muito pequenas, inclusive a Feira de Arroio do Meio, que é ali no lado de Lajeado. E a gente ia lá e disse, mas uma feirinha tão pequena, né? E o pessoal dizia, não, a gente está vindo aqui prestigiar, porque isso aqui é nosso. Agora, hoje é pequeno, mas se a gente não vier, ela não vai crescer. Então, a gente está aqui prestigiando, mesmo que seja de tamanho menor, porque amanhã a gente quer ver uma grande feira, e foi o que aconteceu. Em Lajeado nós temos feira, Venâncio Aires, nós temos a Fenachim, que também já teve os seus percalços. Eu acompanhei quando trabalhava em Santa Cruz, que a gente cobria a Fenachim lá em Venâncio, né? Entre outros. Mas as feiras foram com essa participação, a Expocande em Candelária também, né, que também enfrenta problemas, sempre tem a chuva, a enchente é outra, mas a população vai lá e prestigia. O que difere essas outras regiões de Cachoeira do Sul, esse ranço de que se não fui eu que fiz, eu não vou, não quero saber? Eu vou te falar uma coisa, vou ser direto, é Cachoeira sendo Cachoeira com todo o respeito da grande parte de nossa população que é boa. Empresários, a grande maioria são bons, eles querem ver Cachoeira crescer. Mas essas feiras menores que tem na nossa volta, onde Cachoeira faz a maior feira de todas essas cidades aí, elas são patrocinadas pela prefeitura. A prefeitura é que praticamente banca tudo. Nós aqui
por ser uma feira privada, onde não pode haver dinheiro público em feiras privadas, porque a lei pode pegar, então Sim. a gente não faz. Temos o apoio moral, temos o apoio logístico, às vezes, que a prefeitura dá, mas em termos financeiros, é nós que temos que buscar patrocinadores, temos que buscar apoiadores para que a feira, aliás, para que nós possamos fazer a feira, senão não tem. Esses outros municípios, que nem alguns engraçadinhos, desculpa, estou sendo mais direto, porque Candelária tem isso, para isso, lá eu digo, repito, o poder público banca. Nós aqui não. Nós temos que buscar tudo. E a feira precisa sobreviver. Nós temos uma despesa alta por mês. Entendeu? E a Fenarroz vem de sucessivos prejuízos. E essa agora tu já viu, né? Tivemos um dia e meio de feira, tu imagina o prejuízo que a gente tem, que nós vamos tentar buscar agora. A sorte é que os parceiros, as pessoas com quem a gente comprou determinada coisa, não, a gente viu que a coisa não foi boa em função do tempo, etc. Mas nós vamos dar para essas parcerias que a gente quer. E eu quero, da mesmíssima forma, que a população tenha essa parceria e determinados líderes cachoeirenses que façam assim. Eu vou dizer de novo, eu vou fazer, aliás, deixa eu voltar. Quando eu saí daqui de Cachoeira com 17, 18 anos e voltei a cerca de 10, Cachoeira, naquela época, tinha esse pensamento. Eu pensei, vamos ver se os meus contemporâneos nesse período está pior. Com todo o respeito, está pior. Ou seja, se não é, vamos aquele jargão, se não é eu que faço, não é bom. O Tomás não pensa assim, a executiva que está ali não pensa assim. A gente quer a colaboração de todos e a gente está aberto para isso. Porque, na verdade, vocês são voluntários, né? Não ganhamos um tostão, minha querida. Não, ganham incomodação. E o coração velho, que o meu coração já está ficando fraco. A minha namorada saiu, eu fui consultar o médico, ela cuida, tu está com um terço do teu coração, não está bombeando, né? Não, então não, direito. Então não posso me vale incomodar não muito. vale o estresse. Mas, na verdade, parceiros de longas datas que deixaram de estar na Fenarroz, você disse que eles foram chamados para colaborar, para buscar soluções. A gente sabe que o agro está num momento muito difícil, isso é inegável, né? Mas deixar de prestigiar da maneira como a gente viu a própria feira me pareceu um pouco... eu não quero usar uma palavra dizendo que é brutal, mas me pareceu difícil de acreditar que esses mesmos parceiros que sempre estiveram lá, que sempre apoiaram, dessa vez resolveram se distanciar. Ou seja, eu não vou dizer que foram todos, foram alguns que se chamam de líderes que fizeram, conforme eu disse, boicote. Mas eu não deixo de dar razão para eles também. Por quê? Nas feiras em que eles participaram na volta, não conseguiram vender nada também. O momento é ruim para o agro. Eles não estão conseguindo vender. Então, eu, por exemplo, se eu sou empresário, o que eu ia fazer? Era um pouquinho ali, vou gastar X e eu não consegui vender em algumas feiras, não consegui fazer determinados negócios, mas um pouquinho, eu vou me segurar. Mas não me deram nem esta justificativa. Eu que estou dizendo, como economista que sou, como administrador que sou, como gerente de banco que fui, tá? Eu sei que o momento não está bom para o empresário do agro. Essas mesmas empresas, empresários, enfim, lideranças que deixaram de prestigiar a Fenarroz, participaram de outras feiras da região? Sim, senhora. Nós visitamos, a comissão visitou diversas cidades, Candelária, Paraíso e outras cidadezinhas à volta que têm as suas feiras. Nós fomos lá e aí a gente encontrou A, B, C. Que bom que vocês estão prestigiando, tal. Mas não falei nada, né? Só disse que bom que vocês estão prestigiando aí. Ponto. Que difícil. Presidente, mas eu não sou de desistir. Não somos. A gente tem alguns outros assuntos, eu vou pedir licença para o senhor, a gente tem um intervalo comercial e volta em seguida para continuar fazendo essa avaliação da 25ª Feira Nacional do Arroz. A gente nós continuamos conversando aqui com o presidente da 25ª Fenarroz, Tomás Arbelo. Fenarroz que mais uma vez foi impactada
com chuva, com enchente, fechamento da própria Ponte do Fandango, que trouxe também o cancelamento de vários eventos, né? Porque os palestrantes, os convidados não conseguiram vir pelo nós tínhamos fechamento até, da ponte. você desculpa eu te interromper, mas nós tínhamos 6 ônibus que o IRGA ia mandar trazer para cá durante os dias da feira. Principalmente na terça-feira, onde eles estavam responsáveis pelo nosso Agrotec. Telefonaram, nós não podemos, caiu uma barreira aqui, os caras não conseguiram. Então, o tempo realmente prejudicou bastante a feira. Bom, mas isso, presidente, faz com que se pense, talvez, mas não adianta, o ano passado a feira era em maio, deu o que deu, né? Depois trocou para junho, não deu, depois foi para... Nós tivemos a feira em agosto, foi isso, Foi né? também em agosto. Foi em exatamente. agosto, né? Foi na então, época da pandemia, lembra? Que eu lembro, aí, enfim... Mas agora, como juntar tudo isso para tirar uma experiência para fazer uma 26ª? Olha, eu tenho algumas ideias que não vou colocá-las totalmente assim, mas eu, pela minha avaliação como sendo gestor e observando vários assim fatores, tá? Eu ainda quero trazer a feira, trocá-la de data. Isso eu vou tentar convencer a comissão de honra, né? Trocar de eu tenho data que provar. Para que data? Que normalmente, tu sabes, ela é sempre naquela semana de Corpus Christi, do feriado. Que do feriado de Corpus esse Christi. ano caiu dia 19, acho que foi, né? Foi dia Dia 19. 19. No próximo ano vai cair lá para o dia 3, 4 de junho. Junho, mês 6, né? Se eu não me engano, cai naquela primeira semana de junho. E junho a gente sabe, temos chuva, temos isso, temos aquilo, tá. Mas isso aí a gente vai ter que sugerir para a comissão de honra. Nós vamos levar sugestões, porque a feira ela é grande, a feira é nossa e precisamos, e o prefeito já me disse, olha Tomás, nós vamos te dar apoio, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar junto. Isso eu estou gostando de ver o prefeito, o apoio que ele está dando para a feira. Inclusive, nós participamos em alguns eventos aí, onde nós estávamos juntos, chegamos, não juntos, mas quando vi o prefeito chegou, quando vi a minha comissão chegou, e ele nos discursos dele sempre citava a FENARROS, convidando, vai ser de dia X ao dia Y, entendeu? Então, sob esse aspecto, o poder público aqui está dando apoio muito forte. Só que o poder público, sabe, eles não podem botar dinheiro onde é privado. Não, ele tem limitações nessa feira que é privada. Uhum. Por falar nisso, o Corpus Christi em 2026 é no dia 4 pois é, de junho. No começo. É no começo de junho. Uhum, exatamente. E trocaria para quando? Talvez lá para setembro. Eu vou falar, você assim, não, já começou. Já começou, fala. Já começou, termina. A ideia é minha. Tem que passar aí por todos os trâmites legais que tem que ser feito. Tem que ver os estatutos também, etc. Mas o Tomás falando particularmente falando, o correto seria o seguinte: a colheita termina em fim de março, meados de abril. Logo ali fazer a feira. E não 5, 6 dias, como ela sempre foi. Eu gostaria de trazer para 4 dias. Começar numa quarta e terminaria domingo. Ou começaria numa quinta e terminaria domingo. Ou começaria numa quarta, meio-dia e terminaria, não é domingo. Vocês vão ter que ver essas sugestões que a gente vai tentar colocar como forma de, por exemplo, vai estar mais quente ali por fim de abril, já está mais quente. O pessoal já colheu, entendeu? Então, talvez, vamos ver, a gente vai ter que escutar sugestões, vamos ter que escutar isso aí, a gente vai ter que, ou seja, eu não vou decidir sozinho nada. E também não sei se serei o presidente, que o meu mandato termina quando termina, depois que eu fizer a minha prestação de contas, ele termina. Aí a comissão de honra é que vai, tu continua ou não, ou se vamos colocar outro, ou se de repente, eu não quero mais. Entendeu? E qual vai ser a opção do Tomás Arbelo? Ainda vai ficar surpresa. Vai surpresa ainda, se vai desistir, vai continuar. Mas é como eu te disse anteriormente, e no discurso, não nos atingem essas opiniões contrárias, e eu não sou de me entregar.
Não, eu acho. Não sou de eu mexicar, acho, como diz o outro. e quando eu citei o exemplo de feiras locais, regionais, né? Não foi, a gente sabe que tem feira Santa Candelária, enfim, que tem Tem no Paraíso, tem Cabrais, Novo, Paraíso, enfim. Cabrais, essas cidades Eu acho que a menores aí. FENACHI não é. A Fenachim, ela era privada, até onde eu Ela é sei. privada, ela é privada. Mas o que eu quis dizer com o exemplo de Arroio do Meio, de Lanjado, de Estrela, de Uhum. Encantado, era de que se promove essas pequenas feiras e as pessoas vão exatamente no intuito de dizer, eu estou aqui prestigiando o que é da minha cidade, do meu município, para que isso cresça. Porque se eu não vier, não vai crescer. Esse é o pensamento deles lá. Uhum. Isso eu cansei de ir nessas feiras e Uhum. ouvir, né, em loco de todos eles a mesma história. Eu estou aqui porque eu tenho que prestigiar, porque é uma feira da minha cidade. E outra coisa que eu achei bacana, presidente, esse ano, foi o envolvimento. Pena que foi ali bem na semana final, mas a participação da própria CDL com a Ah, mobilização bonito, foi uma... do comércio. Eu acho que poderíamos começar bem mais cedo isso, inclusive mobilizando até as escolas, quem sabe um concurso de Confere, boa vitrine, quem ideia. sabe, né? É isso que a gente está querendo. Por exemplo, assim, se o CDL e essas entidades do comércio abraçassem, né, essa parte. Eu lembro quando era, há muitos anos atrás, tinha as, né, vitrines das lojas, e etc. Lembra, Se as fazia casas concurso, também. entendeu? Então, de repente, a gente consegue fazer isso. Mas temos que tirar essa mania que determinadas pessoas têm de que se eu não faço, não é bom. O Tomás nunca foi assim. Na minha vida, não é toda. Estou com 63 anos e sempre o meu pai sempre me disse, ó, cara, trabalha, mas trabalha em conjunto, abre, ouve, escuta e faz as coisas acontecerem. E é o que o Tomás gosta de fazer, através daquele velhinho que vocês já conhecem bastante, que é o seu Sim, Arbelo. o seu Arbelo, né? Com certeza. Mas é que, na verdade, nós precisamos que Cachoeira volte a pensar que a Feira Arroz é uma feira de Cachoeira. Não é Exatamente, não não é é? do Arbelo, não é do Uhum. Luiz, não é do, enfim, do João, do Pedro, mas é uma feira de Cachoeira e que todo mundo ganha com a vinda de pessoas de fora. A Boa. rede hoteleira estava em Estava 90, lotada. estava Estava em lotada, 95, estava 95%, 6 dias antes da feira. Já com então, todas as suas reservas, em torno de 95%. e isso a gente pode dizer, são os hotéis, os restaurantes, Restaurantes, os bares, porque bares. muita gente sai de lá, vai tomar uma cervejinha, vai fazer Exatamente. festa em outro lugar. São os postos de Uhum. combustíveis, são, enfim, toda é uma cadeia econômica que é movimentada. E isso o Cachoeira vai ter que aprender a olhar e ver como, não como um gasto, mas como investimento. Exatamente. A feira ela é um investimento. Porque nós tivemos no parque, assim, se eu não me engano, foi de 80 a 85% eram expositores externos. E para o próximo ano, por exemplo, a gente já negociou com a agricultura familiar, que esse ano veio com 40 expositores. Eles mesmos disseram assim, ó, desculpe, eles mesmos disseram, nos coloquem no pavilhão, na parte inferior, que nós viemos com 80. Eu digo, tá fechado. Já fechei com eles, nós temos esta promessa. Agora temos... Oi? Não, eu disse Ele que... assumiu, ele já, gostei do sinal, ele já está assumindo compromisso para a próxima, Não, né? eu assumi esse compromisso e eles vêm porque é bom para a feira, é bom para a agricultura familiar, eles vão estar num local vão estar no piso, né, inferior ali, aonde fica no mesmo nível de rua, etc. Na E o pessoal entrada, vai ficar na verdade, entrada na entrada do pavilhão. Isso é uma parceria que a gente já firmou com eles. Depois nós vamos pôr isso no papel, claro. Dalciro, o Tomás quer trocar a data do dia que vai funcionar a Fena Arroz, que traga mais para... A Fena Arroz foi no meio do mês, né? Que o pessoal geralmente recebe no quinto dia útil. Dia 19, 20, o pessoal já está sem dinheiro. Então tem que puxar mais para... Isso é um aspecto que nós vamos ter que ponderar. A partir do dia 10, entendeu? Dia 19 mesmo está todo mundo já sem... Não, e as pessoas Concordo. também têm que fazer esse cálculo, né? Porque definitivamente, quando pensa assim, mas é barato.
R$ 8, como vocês baixaram, foi para R$ 8, Não, né? nós baixamos para Para R$ para 5. 10 e R$ 5. Mas era antes. 16 e 8. 16 e 8. Então tem que somar. É o marido, é a mulher, é 2 filhos. Né? E aí tem, infelizmente, o parque não conseguiu funcionar por causa das condições climáticas. Né? Mas tem todo assim, aí tem a pipoca, tem o algodão doce, tem o cachorro quente, tem não sei mais o quê. Então, tudo isso acaba se tornando caro, inclusive, por uma metade de mês. Né? Concordo. Mas Não, olha, eu fiz um cálculo quando eu cheguei na quinta ou sexta-feira, não me lembro bem qual foi o dia ali, eu cheguei bem cedo e chamei os meus 4, 5 principais, vem cá. Esta madrugada eu estava fazendo o seguinte cálculo, uma família onde, vamos dizer que a média salarial seja R$ 2.000, por exemplo, com 2, 3 filhos, para uma pessoa ir para lá, se nós deixássemos a 16 pila, o casal seria 32, se tivesse 2 crianças ali, já seria mais, seriam mais 16, já estaria 38 pila. Se ele fosse de carro, por exemplo, ia gastar mais 5, já estaria em 60, ou seja, com menos de 100 pila tu não irias conseguir. Não. E 100 pila dá para te comprar arroz, dá para te comprar feijão, dá para te comprar leite, dá para fazer um churrasco no final de semana. Se eu tivesse essa renda aí, eu ia fazer cálculo. E acho que as pessoas fazem esse cálculo. Mas por isso que eu digo o seguinte, assim, nós até poderíamos, para a próxima feira, manter o preço que a gente fez promocional esse ano, desde que houvesse mais patrocinadores, nós conseguíssemos mais patrocinadores, alavancássemos através dos meios de comunicação, através de prefeitura, através dos nossos líderes, CDL, Sindilós, de conseguirem patrocinadores. Não é lá para dentro, que de repente dá para se fazer um preço irrisório. Gratuito não dá, porque eu pessoalmente, Tomás, se tu abre a gratuidade, como é que eu vou dizer? Infelizmente vão entrar pessoas que são maldosas, que às vezes gostam de bater, gostam de bater carteira, de mexer em carro, papapá. Isso aí, e a gente colocando um precinho bom, restringe um pouquinho. Restringe um pouco. Mas eu quero fazer assim, nós os bons que temos que nos sobrepor aos maus, que eles são mínimos, eles são 1, 2, 3. Com certeza. Com certeza. E eu acho também, se me permite uma sugestão, né, de que precisamos começar a falar da Fenarroz bem antes, né, daquele período ali. Eu acho que tem que terminar um ano, tem que começar o outro. Não, por exemplo, eu estou a Oktoberfest, só para ter uma ideia, né, agora acontece em outubro, mas eu estou recebendo material da Oktober desde fevereiro ou março. Mas assim, por exemplo, então cada pum que eles dão lá, eles Não, sim, mas se vocês viram, a gente não divulgou quando seria a próxima feira, né? Propositalmente. Não divulgamos quando seria, porque realmente a gente vai se reunir, acho que a semana que vem, convocar os players que são responsáveis por isso, e vamos decidir para justamente começarmos 7, 8, 9, 10 meses antes. Não, e eu acho que porque também tem aquela velha história, né, que o melhor da festa também é esperar por ela, né? As pessoas precisam, e é preciso. E aí, de novo, eu vou tornar a dizer, né, que não adianta as pessoas fecharem, porque depois eu tenho um saudosismo. Eu também gostaria de ver Escolha de Rainha da Fenarroz, eu gostaria de ver, sabe, toda aquela pompa, glória e circunstância que nós tínhamos antes, quando era uma festa também, que a gente tinha, inclusive, uma vigília com 7, 8 mil pessoas dentro do ginásio, lá dentro da Fenarroz. Né? Quer dizer mas o mundo muda, a roda gira, né? E a gente tem que achar um meio termo. Agora, a Cachoeira se ausentar, Cachoeira deixar de ir, Cachoeira torcer o nariz e dizer não é comigo, não tem nada a ver com isso, mas não tem mesmo. Será que quem está torcendo aí o nariz não ganhou nada? Nada, não ganhou lá na alimentação, não ganhou no posto de combustível, porque o pessoal que veio aqui precisa abastecer também. Claro. Teve um que subiu na contramão aqui, eu digo, vai causar um acidente, mas felizmente não, né? Deu tudo certo, né? Mas enfim,
Nós tivemos problemas, tivemos. E é o segundo, o terceiro, viemos numa pandemia, depois tivemos enchente, tivemos outra enchente. Sabemos a situação do agro, mas Exato. Cachoeira não pode se ausentar da sua maior festa, da Olha, eu sua... acho que juntos nós somos muito mais fortes. Muito, muito mais fortes. Por isso que eu peço que a população abraça. Eu tenho certeza absoluta. Eu quero que os nossos líderes, que se dizem líderes, né, cachoeirenses, que não pensem só no seu umbigo. Pense no bem comum que isso vai trazer para nós todos. Porque eu poderia estar muito bem com a minha neta, viajando, bem tranquilo, descansando, saindo na boa. Mas não, eu estou fazendo a minha parte por Cachoeira também. Porque eu gosto daqui. Eu fiquei 30 e tantos anos fora, voltei. Por quê? Voltei porque eu gosto de Cachoeira. Então a gente tem que trabalhar para que Cachoeira progrida. E não somente crítica, que nem eu falei no meu discurso. Criticar é a coisa mais fácil do mundo. Não, criticar é muito Agora, fácil. vai lá fazer, vamos lá, olha, Tomás, olha, eu tive vários e várias pessoas depois disso, ó, Tomás, eu estou às ordens, podemos, olha, vamos encerrar e depois disso a gente volta a conversar. Tá certo.